A trajetória da política ambiental federal no Brasil começou a partir da década de 1930, quando foram instituídos os primeiros normativos que foram pioneiros a gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, que foi o Código de Águas e o Código Florestal. Ambos foram instituídos em 1934. Desde então, o Brasil tem avançado gradualmente no estabelecimento tanto de marcos importantes na temática, como na institucionalização das políticas públicas que visam proteger e manter o meio ambiente. A trajetória da política ambiental federal no Brasil começou a ser delineada a partir da década de 1930, tendo evoluído principalmente em função da pressão de organismos internacionais e multilaterais, como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, movimentos ambientalistas de ONGs, que são organizações não governamentais, e em razão de outros acontecimentos que se passaram a partir da segunda metade do século XX. Esses acontecimentos também influenciaram a trajetória da política ambiental em todo o mundo. Ou seja, ocorreu uma pressão da ONU, de movimentos ambientalistas de ONGs, que fez com que o Brasil e outros países do mundo tivessem que se preocupar com a questão ambiental. Nas décadas de 1930 a 1960 não havia propriamente uma política ambiental no Brasil ou uma instituição gestora da temática ambiental. Havia políticas setoriais que consideravam tangencialmente a questão ambiental, tendo como foco a exploração dos recursos naturais. A principal preocupação no período era a administração ou o controle racional dos recursos naturais, visando o melhor uso econômico, ou seja, se preocupando, em primeiro lugar, a preocupação com a questão econômica, dinheiro. Ao final da década de 1960, a temática ganhou impulso, ou seja, ganhou força quando algumas demandas ambientais na sociedade começaram a surgir, tendo como principal precedente a poluição que estava ocasionando por atividades produtivas, principalmente a poluição industrial. E no período aí de alta demanda industrial, alta produção de equipamentos, a indústria mesmo, em massa, a produção em massa da indústria começou a poluir o meio ambiente e as pessoas, os organismos, as ONGs, a ONU começou a perceber isso, e daí se veio mais e criou uma preocupação e começou a ser criadas várias leis que visassem melhorar e proteger o meio ambiente. Agora vou continuar falando sobre a década de 70, 80 e 90. Na década de 70 foi publicado o relatório Limites do Crescimento, que já tratava sobre a preocupação com o esgotamento de recursos naturais. Já em 1972 foi realizada a Conferência de Estocolmo, na qual o Brasil participou com a posição de defesa à soberania nacional, que defende o crescimento econômico e populacional dos países em desenvolvimento, e não deveriam ser sacrificados, e que os países desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços para evitar a poluição ambiental. Pouco depois, em 1973, é criada a primeira instituição responsável por tratar da temática ambiental de nível federal, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que era vinculada ao Ministério do Interior, o que continuou com a função de órgão responsável pelas ações para as florestas e gestão das áreas protegidas, enquanto a SENA acabou estabelecendo um programa próprio de áreas protegidas que ficaram a elas subordinadas. Já na década de 80, o marco principal foi o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que estabeleceu os princípios e as diretrizes para os diversos entes da federação. Em geral, as normas ambientais federais aprovadas na década de 1980 estavam ligadas principalmente à organização institucional, ao controle da população e da degradação ambiental, e ao fortalecimento dos mecanismos de privatização social da área ambiental. Outro marco importante no período foi a reestruturação dos órgãos federais encarregados na questão ambiental, por meio do Programa Nossa Natureza. Em 1989 ainda, foi criado o Fundo Nacional de Meio Ambiente, atualmente uma unidade do Ministério do Meio Ambiente, MMA, com a missão de contribuir como agentes financiadores para a implementação da política ambiental do meio ambiente. Na década de 1990, em 1990 foi criada a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, tendo em vista a questão ambiental que ficou em alta com a perspectiva de se organizar a Rio 92 no Brasil. O Brasil se preparou para a conferência por meio da Comissão Internacional de Meio Ambiente, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. A Rio 92 foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Na conferência foram assinados importantes acordos ambientais que refletem sua influência até a atualidade, como as Convenções do Clima e da Biodiversidade, a Agenda 21, entre outros. E em 1998 foi estabelecida a Lei de Crimes Ambientais, que com isto o Brasil tornou-se um dos poucos países a possuir um direito penal ambiental. Olá, eu sou o Lucas Valadares e eu irei falar agora sobre os anos 2000 a 2012 da política ambiental, da trajetória da política ambiental federal no Brasil. E foi durante esse período que a política ambiental federal no Brasil ela passou por importantes desenvolvimentos e mudanças. Nesse período destaca-se a criação da Agência Nacional das Águas, que é a ANA, em 2000, com o objetivo de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a ANA trabalhou na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, no gerenciamento de bacias hidrográficas federais, no enquadramento do monitoramento de rios e no outorga e na cobrança para o uso da água. E, além disso, em 2007, foi criada a Instituição de Chico Mendes para a conservação de biodiversidade, que surgiu a partir do desmembramento do IBAMA. O ICMBio, passou a ser responsável pelo gerenciamento do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, incluindo a gestão de fiscalização das unidades federais de proteção integral e de uso sustentável. E foi no ano de 2012 que um marco importante foi a realização da Conferência do Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro.
Essa conferência teve como objetivo assegurar a renovação do compromisso político para o desenvolvimento sustentável e avaliar também o avanço e hiatos na implementação das principais decisões quanto ao desenvolvimento sustentável. E também identificar novos desafios e emergentes. Então, durante esse período, houve avanços significativos na gestão dos recursos hídricos, na conservação da biodiversidade, por meio da criação do ICMBio, e na promoção do desenvolvimento sustentável com a realização da Conferência Rio+20. Agora eu irei falar sobre o federalismo e o meio ambiente. E o federalismo e o meio ambiente, eles são temas interligados, que diz respeito à distribuição de competências e responsabilidades entre diferentes níveis do governo, em relação à proteção ambiental. E no contexto brasileiro, o federalismo ambiental é regido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece competências concorrentes entre a União, Estados, Distritos Federais e municípios no que tange à preservação do meio ambiente. Bom, a atuação da União se destaca na formulação de normas gerais por meio de leis, além da criação de órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o Instituto Chico Mendes, como eu já citei. E já os estados e municípios têm competências para legislar sobre questões ambientais e interesses local, bem como para fiscalizar e licenciar empreendimentos, que esses empreendimentos impactam o meio ambiente em suas respectivas jurisdições. Além disso, os entes subnacionais também possuem autonomia para criar uma unidade de conservação e implementação política específicas de acordo com a peculiaridade regionais. Portanto, o federalismo ambiental busca principalmente promover a cooperação entre os diferentes entes federativos, visando a proteção do meio ambiente de forma descentralizada e em consonância com a participação, particularidades locais. Particularidades locais, regionais e nacionais. Essa abordagem permite a maior efetividade nessa preservação dos recursos naturais e na promoção do desenvolvimento sustentável. Agora eu irei falar sobre a evolução da institucionalização da política ambiental. Bom, a evolução da institucionalização da política ambiental, ela refere-se ao desenvolvimento e estabelecimento de estruturas e órgãos governamentais que são voltados para a proteção e gestão do meio ambiente. No contexto brasileiro, essa evolução pode ser observada desde a criação dos primeiros órgãos ambientais, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 1981, até a consolidação de agências especializadas, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que eu já falei, o IBAMA. E essa evolução inclui a participação social na formação de implementações da política ambiental, por meio de conselhos, conferências e mecanismos de consultas públicas. Bom, a busca por uma gestão de meio ambiente integra. A eficiência levou à criação de instrumentos como Olá, eu sou Elane Almeida, acadêmica do primeiro período de Engenharia Agronômica. Bom, eu vou falar um pouco sobre os desafios e perspectiva da política ambiental brasileira. A política ambiental federal ela teve vários desafios na sua estrutura institucional e nos marcos legais, mas ela ainda enfrenta vários desafios na sua governança e na aplicação de princípios ambientais. E esses desafios eles indicam a necessidade de melhorar a capacidade de resposta ao Estado sobre os problemas ambientais, destacando o horizonte de trabalho da política ambiental brasileira. Algum desses desafios foi o investimento em planejamento, avaliação e mecanismo. Bom, as dimensões de planejamento e avaliação na área ambiental elas são frágeis e necessitam de mais investimentos. Como os planos de médio a longo prazo, eles precisam ter objetivos e metas embasados na identificação de áreas estratégicas prioritárias, levando em conta não só os aspectos ecológicos, mas também o impacto social dos problemas ambientais. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ele deve resgatar sua função de estruturar uma agenda de planejamento eficaz, como a Agenda Nacional de Meio Ambiente, que até agora não tem sido considerado um instrumento efetivo. O Ministério do Meio Ambiente, MMA, desenvolveu no seu primeiro planejamento estratégico de 2014 a 2022 objetivos que incluem a missão, visão e valores de um processo participativo. No entanto, comparativamente, a Agência Ambiental dos Estados Unidos ele tem realizado planos estratégicos quadrienais desde 1995, os quais eles são avaliados anualmente por relatores de
A falta de sistemas de monitoramento eficientes dificulta os avanços e retrocessos das políticas ambientais brasileiras, tornando assim o desempenho ambiental pouco claro para os gestores e avaliadores externos, e sem mecanismos de prestação de contas e transparência, não podemos responsabilizar os infratores ou tomar decisões eficazes, e a falta dos mesmos torna a avaliação de eficiência das políticas ambientais brasileiras imprecisa e limitada, comprometendo o caminho em direção à sustentabilidade do país. Outro desafio foi a estrutura de governança fragmentada. Bom, as instituições federais de meio ambiente, elas precisam avançar em seu desenvolvimento, investindo na formação de recursos naturais, melhorando assim o seu desempenho e aumentando a sua capacidade de cumprir as leis. O governo ele deve apoiar a estruturação e capacitação dos órgãos ambientais estaduais e municipais, que ainda enfrentam vários obstáculos para implementar as políticas federais. E é necessário combater as ineficiências burocráticas e a cultura cartorial em alguns órgãos do CISNAMA. A complexidade das questões ambientais ela não requer só o desenvolvimento das instituições ambientais, mas também uma articulação e comunicação entre outras instituições cujas políticas afetam o meio ambiente, e muitas vezes os atos responsáveis pelas políticas ambientais eles se tornam ilhas isoladas, o que leva a outros ministérios a não se envolverem nas questões ambientais. Os órgãos ambientais eles geralmente não têm poder suficiente para influenciar decisões econômicas que impactam o meio ambiente, e há conflitos entre as mesmas, entre interesses públicos e privados, inclusive dentro do governo. A eficiência institucional na área ambiental requer articulação estratégica entre as instituições ambientais e demais órgãos governamentais, visando assim ações coerentes e integradas na política ambiental brasileira. Outro desafio foi o federalismo ambiental. Bom, no Brasil, a capacidade de resposta aos problemas ambientais ela é baseada em uma estrutura complexa de governança entre vários entes federativos que precisam cooperar para implementar políticas ambientais devido à transcendência das fronteiras políticas, da degradação e poluição dos recursos naturais. A gestão ambiental federal ela só pode ser efetiva com a cooperação entre os entes do CISNAMA, exigindo um acordo de vontades e uma gestão compartilhada para a proteção ambiental. A Lei Complementar 141/2011 regulamenta a cooperação entre os entes federados e define instrumentos para isso, mas não resolve completamente o problema da cooperação intergovernamental. A evolução das medidas propostas depende da vontade política dos gestores, desenvolvimento de uma cultura cooperativa. Apesar da Federação Brasileira ser formalmente cooperativa, na prática ainda há tendências centralizadoras e descentralizadoras em conflito, e a cooperação intergovernamental ela é essencial para a política ambiental. Para superar os obstáculos, é importante criar mecanismos de coordenação dentro da estrutura do CISNAMA, com destaque para o papel do Conselho de Governo e do CONAMA. Não seria necessário criar novos mecanismos, apesar de revitalizar os existentes, para enfrentar os desafios ambientais em todas as esferas governamentais.